Segunda parte da sessão desta quarta-feira, ao vivo, direto do plenário. 979-962, para, relembrando a conclusão do voto, fixarmos a tese. Então, a conclusão do voto ficou da seguinte forma. O tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu provimento parcial ao recurso de Paulo Roberto Pereira, determinando o retorno do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para aplicação da tese jurídica fixada no julgamento de seguinte teor. É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9677, reclusão de 10 a 15 anos de multa, a hipótese prevista no seu parágrafo 1º, B1, que versa sobre a importação de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do artigo 273, na redação originária, reclusão de 1 a 3 anos, vencidos, porque aqui o tribunal, por maioria, tem que votar os vencidos. Vencidos os ministros Edson Fachin Luiz Fux, nos termos dos votos consignados, e o ministro Marco Aurélio também, nos termos do seu voto. A tese, então, fica assim, submetida agora ao plenário. É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9677/98, reclusão de 10 a 15 anos, à hipótese prevista no seu parágrafo 1º, 1b, inciso 1º, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do artigo 273, na redação originária, reclusão de 1 a 3 anos de multa. Eu pergunto ao egrégio plenário, há divergência? O ministro Marco Aurélio pede a palavra. Presidente, por ter sustentado algo diametralmente oposto, não posso agora, ainda no julgamento do mesmo processo, adotar a tese que não é minha, é da ilustrada maioria. Por isso, fico vencido. Pois não. Mais alguma observação? Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu costumo acompanhar o egrégio plenário nas teses que refletem aquilo que foi decidido pela maioria. Mas, neste caso, senhor presidente, como eu me manifestei até com uma certa veemência, mas, claro, com o devido respeito ao egrégio plenário, eu não posso concordar com a tese, a menos que se dissesse, de alguma forma, mas acho que nem tem lugar para isso, que nos casos de grande potencial ofensivo, essa tese não se aplica. Eu penso que essa tese seria válida num caso concreto em que o potencial ofensivo da conduta é baixo. Mas quando o potencial lesivo é grande, é claro que a pena haverá de ser correspondente, tal como firmada pelo o fixado, estabelecido pelo legislador. Então, neste caso, e pedindo vênia aos formuladores da tese, eu, excepcionalmente, não vou acompanhar. Pois não. Mais alguma divergência? Presidente. Pois não, ministro Edson Fachin. Como houve uma dispersão da compreensão inicial sobre a matéria de fundo e votei pela constitucionalidade, eu vou pedir toda a vênia à maioria que se formou em torno dessa compreensão, mas, com o devido respeito, eu não subscrevo a tese. Pois não.
Não havendo mais nenhuma divergência, fica aprovada a tese. Vencidos os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. Ministra Carmen Lúcia, eu pergunto se nós poderíamos chamar aquele feito a que Vossa Excelência se referiu na última sessão, aquela arguição de preceito fundamental 272. Perfeitamente, presidente. Pois não. Então, chama a julgamento da arguição de descumprimento do preceito fundamental 272, relatora Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Requerente ao Ministério Público Federal. Falará pelo requerente, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Falará pelo amicus Curiae, Associação Nacional do Ministério Público de Contas, a AMPCOM, doutor Luiz Maximiliano Leal Telesca Mota. E, por fim, falará pela Advocacia Geral da União o ministro José Levi Melo do Amaral Júnior. Apregoado feito, presentes na sala os eminentes advogados interessados que farão sustentação oral, passa a palavra a Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, para o seu relatório. Muito obrigada, presidente. Mais uma vez, cumprimento, senhores ministros, o senhor Procurador-Geral da República, ministro José Levi, doutor Max Telesca, todos os que estiverem advogados nesta sessão. Esta arguição de descumprimento de preceito fundamental foi ajuizada, senhor presidente, senhores ministros, pelo Ministério Público Federal, e nele se argui contra, aspas, omissão do legislador municipal paulista em instituir e regulamentar o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo. O que se tem no Brasil? O Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, 3 estados têm tribunais de contas dos estados cuidando das contas dos municípios, Pará, Goiás e Bahia. Na promulgação da Constituição, se vedou a possibilidade de os municípios criarem tribunais de contas, mas 2 municípios brasileiros tinham e mantêm o seu Tribunal de Contas, o município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo. No caso do município de São Paulo, o que se pede aqui, e é só deste caso que estamos cuidando, são situações peculiares e remanescentes do sistema anterior, e eu estou, portanto, entre aspas, pleiteando que se institua um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Municipal. Haveria uma omissão, portanto, da Câmara Municipal em instituir o Ministério Público do município. É basicamente isso que se tem. 2 informações iniciais para os senhores ministros. A primeira, esta matéria foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou a ação improcedente. Esta vem agora como arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a omissão. O que se pleiteia aqui é que haja aplicação, também estou colocando entre aspas, da simetria como critério, porque há nos tribunais de contas da União e dos Estados também um Ministério Público Especial, sobre o qual nós já nos manifestamos. E, neste caso específico, portanto, o Tribunal de Contas do município de São Paulo requeriu primeiro não conhecimento no mérito da improcedência, o presidente da Câmara Municipal também prestou informações, a Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência da arguição, afirmando exatamente isso, que não havia o princípio da simetria a ser aplicado aqui pela singela circunstância de que há uma singular situação nestes 2 municípios brasileiros, portanto, não há com que se dá simetria. E a Procuradoria-Geral da República, autora no caso, opinou pela procedência. A Associação Nacional do Ministério Público de Contas foi admitida como amicus curiae, e esse, basicamente, senhor presidente, senhores ministros, é o relatório. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Então, convido agora para
fazer a sua sustentação oral, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, ministro Luiz Fux. Cumprimento a eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, a ministra Rosa Weber, aos senhores ministros, ao senhor ministro da AGU, José Levi de Mello, a todos os advogados presentes e às senhoras servidoras, servidores, minhas senhoras, meus senhores. A eminente ministra, em síntese, expôs a causa. Este Procurador-Geral da República, que não subscreveu a petição inicial, mas a ratificou nesta gestão, basicamente defende os mesmos fundamentos já explanados em síntese pela ministra no que toca aos fatos decorrentes da escolha constitucional e com a ressalva dos 2 tribunais de contas, ou melhor, conselhos de contas municipais. Mas nessa DPF impugna-se a omissão inconstitucional decorrente da não implantação do Ministério Público Especial no âmbito do Tribunal de Contas ou Conselho de Contas do município de São Paulo. Passados mais de 30 anos da vigência da nossa lei maior, o Ministério Público Especial de Contas, previsto no artigo 130 da Constituição, no mesmo capítulo 4, na seção 1, intitulado do Ministério Público, que por imposição constitucional também integra a estrutura funcional do Tribunal de Contas, ainda não foi institucionalizado. É essa a síntese que apresento a Vossas Excelências. Esses tribunais de contas ou conselhos de contas desempenham função relevantíssima no sistema constitucional. Órgãos de matriz republicana são essenciais no exercício da atividade fiscalizatória do Poder Legislativo, a eles incumbindo auxiliar as casas legislativas no controle externo, mediante atribuições técnicas e competências próprias especializadas. A Constituição de 88 vedou aos municípios a criação de órgãos de contas próprios, mas preservou a existência dos 2 únicos tribunais de natureza municipal, à época existentes, que são essas cortes do Rio de Janeiro e de São Paulo. No particular, aqui discutimos o caso de São Paulo. É possível dizer, pois, que os tribunais de contas foram recepcionados pela Constituição de 88, mas a recepção dessas 2 casas impõe a adequação do modelo normativo definido para elas, em suas respectivas legislações locais, ao modelo normativo definido na Lei Maior para os tribunais de contas, já existentes em todo o Brasil. Incide aqui a tese da retroatividade mínima das normas constitucionais acolhida na jurisprudência dessa Corte Suprema, na qual os efeitos das normas constitucionais alcançam atos e normas que lhes são anteriores e que continuarão em vigor no novo regime constitucional. Assim, os 2 tribunais municipais foram mantidos, mas com submissão de sua estrutura, organização e competências, devendo seguir o modelo definido na Lei Maior. A título ilustrativo, se a legislação local atribuísse à Corte de Contas Municipal competência para efetuar registro prévio de todos os contratos a serem firmados pelo Poder Executivo Municipal, essa norma seria recepcionada? É uma indagação que se faz. Evidentemente que não, pois violaria a Constituição de 88, como já decidido por esta Suprema Corte na ADI 916. Se autorizasse a nomeação do irmão do prefeito para o cargo do conselheiro da Corte, seria válida? Também não. E isso pelos fundamentos afirmados por esta Corte Suprema no julgamento da reclamação 6.702 em relação à Corte de Contas do Paraná. Firmada essa premissa, cumpre, pois, identificar qual modelo normativo definido pela Constituição deve viger em relação aos tribunais de contas, no particular na Corte de São Paulo, do município de São Paulo. E aí, a Constituição define a estrutura do Tribunal de Contas da União no artigo 73, indicando a existência do cargo de ministro, de auditor, de membro do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas. E no artigo 75,
A lei maior determina a aplicação desse modelo dos tribunais de contas locais, do que decorre que as cortes de contas estaduais e municipais devem ter, em sua estrutura orgânica e funcional, os cargos de conselheiro, de auditor e de membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Insistimos, membro do Ministério Público de Contas. É assim que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, previsto no artigo 130, caput, é um Ministério Público especial, dotado de atribuições próprias, especializadas, que não podem ser desempenhadas por membros do Ministério Público comum, muito menos por membro de carreira da advocacia pública, como já se afirmou inúmeras vezes nessa Suprema Corte. Ao Ministério Público Especial, junto aos tribunais de contas, é aplicável o regime constitucional do Ministério Público, com a incidência dos direitos, e podemos neles incluir, porque consta da Constituição Federal, as garantias e vedações e também submissão à atividade fiscalizatória do Conselho Nacional do Ministério Público. Dessa forma, aqui trago para apenas como um obter dictum a absoluta necessária providência de que os membros do Ministério Público de Contas de todo o Brasil devam se submeter a um sistema de freios e contrapesos que se encontra no órgão máximo do Ministério Público brasileiro, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, senhoras ministras, senhores ministros, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, por exemplo, já se adequou ao sistema constitucional. Junto àquele órgão funciona o Ministério Público de Contas. Contudo, no município de São Paulo, há uma resistência recalcitrante em adequar-se ao modelo constitucional. Na Corte paulistana, atribuições típicas do Ministério Público de Contas são desempenhadas pela Procuradoria e seus procuradores da Fazenda Municipal, o que destoa da jurisprudência firmada por essa Suprema Corte. O modelo adotado na Corte paulistana, amparado na legislação local data vênia, afronta a Constituição Federal. A tese de que o Tribunal paulistano teria recepcionado com a exata fisionomia definida na legislação local, sem incidência do modelo constitucional, subverte a ordem jurídica e atenta contra a força normativa da Constituição. Há evidente violação ao modelo organizatório definido na lei maior, em detrimento da conformidade funcional com usurpação das atribuições do Ministério Público de Contas. Repito, órgão que integra o Ministério Público brasileiro, até porque situado topologicamente na seção 1 do capítulo 4, que trata especificamente do Ministério Público. Antes de finalizar, faço uma consideração de ordem processual, considerada a subsidiariedade que rege a arguição de descumprimento de preceito fundamental. À época em que ajuizada esta arguição, o meu ilustre antecessor, que subscreve a ação de inconstitucionalidade por omissão, desculpe-me, que subscreve a DPF, à época, a ação de inconstitucionalidade por omissão não se mostrava medida processual efetiva para sanar lesão a preceito fundamental da Constituição decorrente de omissão normativa. Daí o cabimento desta ADPF. Feito esse esclarecimento, conclui o Procurador-Geral da República pela procedência do pedido formulado na arguição para que a Suprema Corte declare a omissão inconstitucional e determine à Câmara de Vereadores e ao Tribunal de Contas do município de São Paulo a imediata adoção de providências para a implantação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo, inclusive com a abertura de concurso público para provimento dos cargos, tendo em vista que os seus membros gozam
de direitos, garantias, prerrogativas e vedações inerentes aos membros que integram a carreira do Ministério Público Brasileiro. É com essas palavras que agradeço a Vossas Excelências e, mais uma vez, reafirmo o parecer do meu ilustre antecessor. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Falará agora, pelo Amicus Curiae, Associação Nacional do Ministério Público de Contas, doutor Luiz Maximiliano Leal Telesca Mota. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, aos demais ministros, ao senhor excelentíssimo Procurador-Geral da República, ao ministro da Advocacia-Geral da União e aos demais colegas que aqui se encontram presentes. Primeiramente, fazer um elogio muito forte à sustentação oral do Procurador-Geral da República, que bem sintetizou as principais argumentações que a AMPCOM, como Amicus Curiae, trará a Vossas Excelências. Mas, no dever de ofício, falaremos pelo tempo regimental, ou enfim, até onde a gente puder fazer aqui as explanações acerca dos argumentos que a AMPCOM traz à Corte para subsidiá-la, ajudar no subsídio de sua convicção. Eu trago como ementa dessa sustentação oral um excerto do ministro Sepúlveda Pertence, na ADI 2596, que diz o seguinte: na solução dos problemas de transição de um para outro modelo constitucional, deve prevalecer sempre que possível a interpretação que viabilize a implementação mais rápida do novo ordenamento. Como bem salientado pela excelentíssima senhora ministra relatora, já são mais de 30 anos que esta omissão legislativa inconstitucional persiste no Tribunal de Contas do município de São Paulo. E, como muito bem frisou o excelentíssimo senhor ministro, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, o outro Tribunal de Contas, e este é um dos argumentos que a AMPCOM traz, o outro Tribunal de Contas de município, e não dos municípios, que aí existe aquela situação que muito bem colocou também a ministra relatora, de que dos municípios trata-se de Tribunal de Contas estadual, que cuida das contas, Conselho de Contas dos municípios do Estado respectivo, mas existem apenas 2 tribunais de contas de municípios ressalvados pela Constituição Federal. Um deles já implementou o órgão especial. Portanto, o que se quer, o que se busca nessa ADPF é exatamente o seguinte: o controle externo, na conformação no modelo constitucional de 1988, proclamado pelo Constituinte de 1988, ele não se encontra de acordo, este Tribunal de Contas do município de São Paulo não se encontra de acordo com o que preconizou a Constituição de 88 e o que preconizou e o que preconiza a Constituição de 88, e o verbo, as duas flexões do verbo são importantes, porque a Constituição tem a sua força normativa e, ao longo do tempo, a interpretação, que é este próprio Tribunal Supremo, ele faz a Constituição. Portanto, o que há hoje e o que houve na época, o que há hoje é uma omissão inconstitucional, sim, e passo a falar brevemente sobre os argumentos que trago nesta sustentação oral. O primeiro deles é que isso que já falei, que o Tribunal de Contas do município de São Paulo é o único em todo o Brasil, em todos os sistemas de controle externo de todo o Brasil, que não tem a figura do Ministério Público de Contas, e isso, no nosso entendimento, é sim uma omissão legislativa sujeita ao reparo desse Supremo Tribunal Federal, em função do princípio da simetria constitucional, que foi explorada na inicial e nos memoriais levados a efeito pela AMPCOM, a máxima efetividade das normas constitucionais, ou seja, a força normativa levada à sua configuração máxima no que foi trazido na sustentação oral belíssima do Procurador-Geral da República, o modelo anterior da Constituição, o modelo anterior, antes de 88,
É certo que houve uma exceção, e aí logo trarei uma pequena análise sobre o que foi decidido na DI 4776, citada pela senhora ministra relator. Mas o que foi decidido lá? Foi decidido, sim, que há uma exceção. Houve uma constitucionalização dos tribunais de contas de municípios, os dois, do Rio e de São Paulo, as duas grandes megalópolis, nossas metrópoles maiores do Brasil. Sim, houve uma constitucionalização desse modelo. Houve uma exceção, mas qual o limite que essa exceção tem? É disso que se trata essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Exatamente, fundamentalmente, é isso de que se trata. Qual o limite desta exceção? O limite, no nosso modesto entendimento, é a força normativa da Constituição, a máxima efetividade da Constituição de 1988, que ela trouxe de modelo que consagra uma instituição forte, que é o Ministério Público de Contas, e o próprio Ministério Público, como muito bem colocado, ele faz parte, especial, do ramo Ministério Público, que está topologicamente incluído na Constituição Federal. Os outros três argumentos são os precedentes dessa Suprema Corte nos casos concretos, em casos muito semelhantes, e que essa família de precedentes ela tem basicamente dois gêneros. O primeiro deles acentua a necessidade da criação da criação do Ministério Público de Contas nos tribunais de contas dos estados, e um outro gênero de precedentes da Corte se situa na necessidade de que esta criação seja feita em carreira própria, e não em carreira, por exemplo, no caso, um procurador municipal do município de São Paulo a exercer, às vezes, e o mistério do órgão especial. E, por fim, a diferenciação entre a 4776, a DI 4776, e o que se está a julgar neste momento. Eu começo sobre este último argumento, que eu acho que é o mais importante, porque é o precedente último da Corte sobre o caso. Ali, o que se estava a decidir? Se estava a decidir a composição plenária. Se estava a decidir como se faria a distribuição das clientelas a serem elegidas pela Câmara Municipal e pelo prefeito. Ou seja, se haveriam as indicações livre escolha e aquelas da Câmara. E ali não existia o Ministério Público de Contas dentre os membros do Conselho de Contas Municipal, Tribunal de Contas Municipal do Estado de São Paulo. E ali se alegou a violação à súmula 653, que dizia o seguinte, no Tribunal de Contas Estadual, composto por 7 conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo chefe do Poder Executivo Municipal, Executivo Estadual, cabendo a esse indicar um dentre auditores e outro dentro do Ministério Público. Pois bem, prevaleceu a tese de que há uma exceção constitucional, sim, mas há uma fala, eu gostaria de trazer essa fala, em obter dicto do ministro Gilmar, no seguinte sentido: assim deveria o Poder Municipal, por meio de sua lei orgânica, buscar uma fórmula que possibilitasse a composição heterônima do Tribunal de Contas do município, com a indicação de vagas técnicas de auditores e membros do Ministério Público e que seja compatível com as 5 vagas existentes. Assim deveria o Poder Municipal, por meio de sua lei orgânica, buscar essa fórmula e depois, por fim, Sua Excelência fala. Ele, obviamente, por lealdade processual, eu trago o que ele diz, que é claro que eu não estou propondo com isso a criação de qualquer carreira, mas ele fala apenas sugerindo que seria de bom alvitre permitir a participação de técnicos na sua composição. E isso, evidentemente, seria para o futuro, uma vez que todas as vagas de conselheiro já se encontram preenchidas no momento. E este é o futuro que chega à Suprema Corte. Há uma necessidade de adequação com a máxima vênia, do entendimento no sentido contrário, de que este Tribunal de Contas ele tenha uma conformação de acordo com o que a Constituição Federal quis em 1988 e o que mais ela quer hoje, que é um órgão de controle externo, que auxilie também, um órgão de auxílio ao controle externo. Como eu falei,
havia essa questão das duas naturezas de precedentes. Uma natureza no sentido de afirmar a necessidade da criação da carreira e a outra de distinguir entre a criação da carreira, afirmar a necessidade de uma criação de uma carreira própria. E aqui trago um precedente muito importante, que foi a ADI 328, ministro Ricardo Lewandowski, que diz, na sua emenda, a ação direta de inconstitucionalidade do Estado de Santa Catarina, dispositivo segundo o qual os procuradores da Fazenda, junto ao Tribunal de Contas, exercerão as funções do Ministério Público, inadmissibilidade para que especial, cujos membros integram carreira autônoma, inconstitucionalidade reconhecida. Eu trago mais um precedente, que é uma decisão da própria ministra relatora, Sua Excelência, na época, uma suspensão de liminar, embora não tenha esse processo, perdeu o objeto, mas é a SL 511, na concessão da medida liminar, embora tenha sido argumentado de que haveria uma nulidade por não existir dentro do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia um membro do órgão especial, Sua Excelência trouxe a colação, uma representação feita pelo Procurador-Geral da República à época, doutor Roberto Gurgel, que diz o seguinte: ele fez um parecer contrário à arguição de que havia uma lesão grave, etc., mas recomendou o estabelecimento de prazo para que a omissão institucional seja sanada. Nestes termos, deve-se ter em conta, conforme reconhece a autora da ação ordinária, que o presente Tribunal de Contas dos municípios da Bahia instituiu, em 2009, grupo de trabalho para analisar e propor medidas no sentido de adaptar a Corte de Contas ao modelo federal, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia, a Lei 12.207, que dispõe sobre a composição e competência do Ministério Público de Contas especial, e até hoje agora foi suprido esta omissão, com a determinação, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso concreto, posteriormente houve a perda de objeto. O que eu queria consignar ao fim dessa exposição, aos senhores ministros, às senhoras ministras, é que há um anacronismo nesse Tribunal de Contas, com a máxima vênia, não está de acordo, e há um anacronismo na expressão, na acepção categórica do termo, está contra o seu tempo, ele não está de acordo com o tempo constitucional é um enclave até mesmo de certa inspiração de outros tempos, que não queremos que volte, e haveria a necessidade, no nosso entendimento, de que a DPF fosse julgada procedente, pois soluções, compromissos existem, se sabe, mas não se pode levar adiante um sistema que está desprendido, né, de todo o resto da Constituição Federal, que propugna, mais uma vez, repito, um Ministério Público forte, que auxilie o controle externo a fazer o seu mistério. Simetria constitucional, eu já falei. E, por fim, um último argumento que entendo muito importante, que é um argumento que tem a ver com a interpretação autêntica, que foi feito pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, que dizia que, no seu voto, brilhante voto, na 4776, dizia que não haveria possibilidade, o Constituinte não queria um Ministério Público Municipal, mas não é disso que se trata, com a máxima vênia, obviamente, porque este é um Ministério Público que se encontra topologicamente dentro da Constituição Federal, no próprio capítulo relacionado ao capítulo do Ministério Público. Se trata de um Ministério Público, como instituição a funcionar junto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo. Não se trata, obviamente, de um Ministério Público estadual. E, por fim, a mens legis é preponderante, mesmo que o debate constitucional tenha falado um pouco sobre esse tema, ela é
preponderante sobre a menos legislatórios. E, por fim, eu dei uma pequena passagem de Carlos Maximiliano, que diz: o pensamento não se mantém escravo da vontade, conserva a independência própria, não é apenas individual, ele eleva-se à altura do fenômeno sociológico, não representa um trabalho de uma inteligência apenas, e sim algo de ilimitado e infinito, o produto de esforço cerebral de séculos. Aí sim, a independência da mens, da vontade da lei sobre a vontade eventual, que acredito não tenha sido exatamente esta, sobre a vontade do legislador. Com essas palavras, senhor presidente, senhora relatora, a todos os ministros e a ministra que se encontra, eu peço o provimento, ou melhor, o julgamento pela procedência dessa ADPF. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Maximiliano Leal Telesca. E agora falará pela Advocacia Geral da União o ministro Zé Levi Melo do Amaral Júnior. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, de maneira especial a ministra Carmen Lúcia, relatora, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, ilustríssimo advogado, excelentíssimo senhor advogado, ilustríssima doutora Carmen Lúcia. A ADPF 272 tem por objeto uma suposta omissão da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do município de São Paulo em instituir e regulamentar o funcionamento do Ministério Público junto àquele Tribunal de Contas. A argumentação da inicial, reforçada pelo amicus curiae, é a de que o artigo 73, inciso 1º da Constituição, ao prever a existência de um Ministério Público junto ao TCU, e o artigo 75 da Constituição, no sentido de que as regras sobre o TCU aplicam-se aos tribunais de contas dos estados e aos tribunais e conselhos de contas dos municípios, ambas imporiam, por simetria, a criação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo. Alega-se também que o fato de as funções que seriam do Ministério Público serem exercidas pela Procuradoria do município impediriam o regular controle externo atribuído aos tribunais de contas. São citados precedentes, já mencionados, desta Egrégia Suprema Corte, sobre a necessidade de existência do Ministério Público de Contas no âmbito dos tribunais de contas, justamente em razão da tensa simetria constitucional. No entanto, esse entendimento parte de uma equiparação, com todo respeito, equivocada entre o Tribunal de Contas Municipal de um município, entre um Tribunal de Contas Municipal de um município, no caso dos autos, município de São Paulo, com equiparação com os tribunais de contas dos estados e dos municípios, esses órgãos estaduais. Há alguns estados que possuem ambos. Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas Estadual dos municípios do Estado, como é o caso da nossa Bahia, terra do Procurador-Geral da República. Em relação a estes tribunais de contas estaduais dos estados e dos municípios, sem dúvida, deve-se observar o modelo federal de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, ou seja, o modelo do TCU. E isso decorre de comando expresso do próprio artigo 75 da Constituição, que determina a aplicação do modelo federal apenas aos tribunais de contas dos estados e aos tribunais e conselhos de contas dos municípios, também esses órgãos dos estados. Em síntese, a referência constitucional é aos órgãos estaduais, não a órgãos municipais, caso do Tribunal de Contas de um município. E essa compreensão fica muito mais clara quando se compara a redação do artigo 75 da Constituição com a redação do artigo 31
parágrafo 1º da mesma Constituição. O artigo 75 faz referência expressa apenas a tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Já o parágrafo 1º do artigo 31 trata expressamente das 3 modalidades de cortes auxiliares das câmaras municipais. Leio. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Aliás, todos os precedentes apontados desta Igreja Suprema Corte, nos autos e nas sustentações orais, todos são relativos aos órgãos de nível estadual. É lógico que assim seja, porque a Constituição de 1988 passou a vedar a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Apenas tolerou os existentes. Ou seja, a Constituição da República vedou expressamente que municípios venham a criar suas cortes de contas, mas ressalvou as já existentes, que, como já dito há pouco, são apenas 2, do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro e do município de São Paulo. Essas foram recepcionadas com a composição e a estrutura que possuíam em 1988. Permitam-me, Vossas Excelências, lembrar que esta Igreja Suprema Corte, na recente conclusão do julgamento das ações diretas 4776 e 346, já referidas, ambas de relatoria de Sua Excelência o ministro Gilmar Ferreira Mendes, nesses 2 precedentes estava em discussão a constitucionalidade de disposições da Constituição do Estado de São Paulo que tratam da composição do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que é de 5 conselheiros. Era essa a discussão. Sua Excelência, o advogado que me antecedeu, inclusive, fez alusão a isso. No julgamento conjunto dessas 2 ações diretas, ficou assente a inexistência de ofensa ao princípio da simetria, que não exige identidade com a Constituição. Digo eu, isso em relação ao quê? A composição do Tribunal de Contas do município de São Paulo, órgão municipal. A tônica dos votos foi justamente a de que o artigo 75 da Constituição refere-se a órgãos de nível estadual, como argumentado por mim no início da minha sustentação oral. A discussão envolvia a criação de uma carreira de auditores e uma de Ministério Público do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Argumentava-se apenas o quantitativo de 7 conselheiros, que é o quantitativo dos tribunais estaduais. Só essa composição de 7, só essa de 7, permitiria uma escolha adequada de conselheiros entre poderes, mimetizando o modelo estadual. O Tribunal de Contas do município de São Paulo tem apenas 5 conselheiros, apenas 5. E o Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional essa previsão da Constituição paulista e da Lei Orgânica Paulistana, de ambas, da Constituição Estadual paulista e da Lei Orgânica, Constituição, sim, eu considero assim, Constituição, Lei Orgânica Municipal é Constituição Municipal, da Lei Orgânica Paulistana. O voto do relator, Sua Excelência o ministro Gilmar Ferreira Mendes, em ambas as ações diretas, é bem verdade, destaca a importância da norma constitucional que prevê a escolha alternada entre auditores e membros do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. É verdade que ele fala isso. Porém, Sua Excelência esclarece que essa colocação não implica a necessidade de criar o MP Municipal de Contas. Então, é verdade que essas 2 ações diretas focavam a composição do Tribunal de Contas Municipal do município de São Paulo.
mas também enfrentou a questão do Ministério Público de Contas, dispensando a necessidade para fins do repique na composição da própria Corte. Lembro também o voto de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, expresso no sentido de que o texto constitucional não permite a criação de um MP de contas. A Constituição da República não permite, e não permite numa acurada retrospectiva, numa acurada pesquisa histórica que Sua Excelência fez, citando Bernardo Cabral. Não é possível, à luz da Constituição da República, por decisão do Constituinte originário, a criação do Ministério Público de Contas, e isso porque a hipótese foi recusada pela Assembleia Nacional Constituinte e porque não há um Ministério Público Municipal. Esse é um argumento complementar de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Aliás, digo eu, penso, uma colocação coerente com a impossibilidade de CPI municipal gozar dos mesmos poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais, precisamente porque não há poder judiciário municipal a comunicar poderes da espécie às CPIs municipais. Talvez o Supremo ainda não tenha sacramentado o assunto, mas as discussões que o Supremo levou a efeito nos autos da ACO 1271 apontam nesse sentido. Como não há poder judiciário municipal, os poderes de investigação próprios da autoridade judicial não se comunicam a uma CPI municipal porque não existe poder judiciário municipal. E muito bem, não existe também Ministério Público Municipal. E por isso não há que cogitar em uma obrigatoriedade de criar um Ministério Público de Contas, um Tribunal de Contas do município. Por fim, gostaria de recordar o antigo, acho que já posso dizer assim, o antigo e, para mim, clássico, recurso extraordinário número 170.672, da relatoria de Sua Excelência, o ministro José Carlos Moreira Alves, julgado em 9 de novembro de 1994. Era um recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em mandado de injunção estadual. O Tribunal de Justiça de um determinado estado, membro, concedeu a ordem para determinar a implantação da Defensoria Pública Estadual. A parte dispositiva do acórdão estadual é como uma lei. Institui a Defensoria, determina providências administrativas, patrimoniais, orçamentárias, transposição de servidores, etc. Pergunto a Vossas Excelências, seria possível fazê-lo em detrimento do Poder Legislativo? A Procuradoria-Geral da República não chega tanto na DPF. De toda sorte, cala fundo, mesmo na discussão acerca da pretensa omissão que sustenta a Advocacia-Geral da União, não ocorre. Eu repito a pergunta. Seria possível fazê-lo em detrimento do Poder Legislativo, no caso municipal? A resposta, respeitosamente, entendo eu, é induvidosamente negativa, sob pena de flagrante vulneração à harmonia e independência que deve ser mantida entre os poderes constituídos. Foi o que entendeu o Supremo Tribunal Federal no recurso ordinário que mencionei, 170.692, ainda que acolhendo uma preliminar. E digo com a tranquilidade de quem aprendeu esse precedente em sala de aula diretamente do relator. Ante todo o exposto, e agradecendo muito a atenção de Vossas Excelências, esse advogado-geral da União roga, na condição de curador da constitucionalidade das leis, roga a improcedência do quanto pedido. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço a Sua Excelência o ministro José Levi Mendes do Amaral, advogado-geral da União. Eu consulto os eminentes ministros no sentido de que nós temos de colher 11 votos, temos 9 minutos para esse fim. Então, entendo que o tempo é muito exíguo. Eu sugiro que iniciemos amanhã a votação desse caso
eu transferi 2 ADIs da relatoria do ministro Edson Fachin para amanhã e 2 pedidos de vista que estavam pendentes para amanhã mesmo, né? Então, ficaria assim. Os senhores estão de acordo? Estão de acordo? Sim, presidente. Então, tá bem. Então, agradeço a presença de todos. Amanhã iniciaremos a sessão com a votação dessa DPF 272 da relatoria de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado aos colaboradores, aos servidores e aos senhores ministros.